E aí, quando a gente vai para planejamento, cara, o que que eu noto, né, com as empresas que eu me relaciono, né, que eu vejo um pouco mais de perto, e a Giants também, né? Eu acho que planejamento, cara, estratégia, planejamento, eu acho que vai além da pessoalidade. Sabe aquela coisa da jornada do herói? É Sim, o demais. cara que tem uma mente brilhante. Cara, vou dar o exemplo da empresa do qual a agência Giants é parceira, né? A MetLife. A MetLife tem um plano claríssimo de crescimento e expansão em solo brasileiro. Ponto. Pode trocar a diretoria, cara. Pode trocar a vice-presidência. Pode trocar o que quiser. O plano da empresa é esse. Quando eu trago isso para o nosso mundo aqui, falo, pô, a gente tem uma estratégia muito clara que independe de Samuel. Várias cabeças e várias direções que vão caminhando para lá, né? E eu li, cara, alguns artigos interessantíssimos que você escreveu na sua Obrigado. página do LinkedIn, Muito diga-se de obrigado. passagem, do qual você coloca que quando você planeja a verdade, é como você construir, né, uma visão coletiva. Não é isso? Uhum. Por que esse conceito, cara? Da clareza A coletiva, né? clareza, exato. Planejar é ter clareza coletiva, né? Clareza coletiva, exato. Pô, tá tudo claro, tá todo mundo enxergando para o mesmo lugar, para a mesma direção, da mesma forma. Então, uma clareza muito. Não é aquela coisa se isola, né, cara? Mas se morre um, o planejamento tá lá. Claro. Por que que você tem essa definição? Cara, fantástico. Bom, excelente ponto colocado, cara. Primeiro, a questão do quanto a estratégia não pode estar ancorada em uma pessoa, né? O senso de continuidade da organização frente ao que ela faz e o que ela se predispõe a fazer, isso é mais importante do que o indivíduo em si. Entretanto, o mundo real, o dia a dia, cara, você tem grandes trocas acontecendo, né? Quanto mais alto é o nível daquela pessoa que entra ou sai da empresa, maior são as ondas Eleva o nível, né? Eleva o nível. as ondas de impacto gerado das mudanças, inclusive de Claro. perspecção, de leitura, de perspectiva, né? Então isso acontece, é real. Por mais que eu gostaria que as coisas tivessem esse nível de continuidade que você está trazendo, né? Quando você tem troca, você tem descontinuidade. Agora, clareza coletiva. O que é planejar e gerar clareza coletiva? Lembra do vetor resultante? É o Perfeito. vetor resultante, cara. O que acontece? Quando você planeja, é legal, assim, quando você chama uma empresa de organização, já paramos para pensar no conceito terminológico do que é organização? Cara, uma estrutura interconectada, é uma cadeia, é um circuito de coisas acontecendo que tem, cara, interseções de responsabilidades, Engrenagens. interdependências. Então, assim, Perfeito. cara, então assim, por que você precisa ter clareza coletiva? Porque fatalmente, dentro de uma empresa hoje, se você tiver que tocar uma ação que está vinculada a um planejamento estratégico, você fatalmente vai ter, indireta ou diretamente, alguém que vai ter que fazer alguma coisa para você naquela ação que não seja você. Mesmo você sendo dono, pai, o responsável, tem um tanto de termo que a galera coloca aí. Mas se você precisa dessa pessoa e essa pessoa não tem a mesma clareza que você do tanto que aquela ação é importante para aquilo, o que acontece? Não vai fazer. Não anda. Então essa clareza coletiva é justamente a facilidade de você construir vetores resultantes mais fortes, porque nas interseções você tem lubrificação nas engrenagens, né? Quando você olha no sistema interconectado, não existe sombra de responsabilidade, existem interseções. E essas interseções, cara, são existentes, elas têm que existir, o sistema está ali para isso, né? Quando a gente fala de processo dentro de empresa, você tem o processo que é o processo primário. Aí você tem os processos que já foi secundário, agora é área suporte. Cara, para mim não existe área suporte. A empresa é uma organização. Assim, é você definir qual parte do seu corpo é mais importante. Você não vai arrancar o dedão do pé nem a ponta da orelha, porque não tem sentido sobre isso, né? Então tudo é importante no mesmo nível. E essa clareza coletiva, cara, ela vai gerar engajamento, direcionamento. Por quê? Porque a ação, ela não vai ter aquele primeiro obstáculo que ela tinha dentro da própria organização. Por quê? Porque quando eu entrar
na esfera de responsabilidade de um outro departamento, eu tô falando, cara, pode ser interdepartamento ou intradepartamento, ser entre dois departamentos ou no mesmo departamento. Se todo mundo tiver o mesmo nível de clareza, que é a clareza coletiva, cara, planejar gerar clareza coletiva, por quê? Porque é assim que você vai fazer o plano virar resultado. Legal, cara. Legal. Assim, sabe o que eu tô pensando aqui, cara, sobre planejamento? Porque é um conceito que tem distorções, né? Tem uma máxima aí, né? Ninguém planeja fracassar, né? As pessoas fracassam muitas vezes por não planejar, né? Perfeito. E aí, essa máxima é tão repetida, pelo menos no mundo corporativo, no mundo estratégico, que eu acho que é raro empresas grandes não terem planejamento atualmente. Ou não? O que acontece? Putz, te cortei. Não, é porque pra mim, assim, como é que eu enxergo isso, cara? Eu enxergo que, assim, cara, não é possível que você não tenha um planejamento mínimo, cara. Assim, pra você ter ideia, Leandro, inclusive eu vou fazer um break aí pra falar break, assim, rapidíssimo de raciocínio, Vamos, claro. pra citar os nossos parceiros aí, Agência Giants, Carretel Media, os caras desenrolam mesmo. Alô, Carretel, alô, minha querida Giants, estamos firme junto aí. Legal. Cara, sobre planejamento, tá? Por que é um tema que pra mim é curioso e eu me espantei com a sua reação? Quando eu olho pra Giants, janeiro de 2027, eu já tenho planejado como é que tem que ser. Eu já tô olhando 3 anos, 5 anos pra frente. Planejado, planilhado, escrito, remando direção. Então, essa é a realidade e o mundo que eu vivo aqui. Perfeito. E quando você vive, você projeta nos outros, Claro, né? claro. Assim, você projeta nos outros muitas vezes o que está dentro de você. É o que está dentro do que você vive, né? Então, pô, eu graças a Deus, sou um felizardo de trabalhar com instituições, empresas que olham aí 3, 4, 5 anos à frente, né? Então eu vejo isso. Aí sua reação foi. Aí pausa que eu quero entender esse seu ponto, velho. E aí, tem empresa grande que não tem planejamento, velho? Bom, a história não é bem essa. É o que é definido como planejamento. Então, você entende? defina. Do grego. Cara, Do grego. se você vê algo escrito como uma receita de bolo, você consegue executar ela de maneira plena? Consigo. Consegue. Consigo. Certo? Consigo. Fatalmente vai ter alguma coisinha ou outra ali que pode ser que seu bolo não saia na perfeição, mas você tem o que nós estamos brincando de fazer aqui agora, um script. Você tem um script ali, cara, passo a passo do que você tem que fazer. Isso é o planejamento de como se faz um bolo. Beleza. Agora olha para todos esses planejamentos que você falou que tem e olha para ver se eles estão escritos nesse nível. Eles não são escritos nesse nível, eles são escritos no nível de iniciativas. Perfeito. E iniciativa não é planejamento. Planejamento é com atividade, é a última escala da gestão de projeto que você coloca e tem essa clareza. O que acontece? Como não está tão claro o que precisa de ser feito, gera aquela inércia inicial e não tem aquele parar para afiar o machado, sabe? Vou te contar essa historinha depois, que é o parar para afiar o machado, para você falar assim, putz, espera aí, o que eu preciso de fazer com isso aqui? Uhum. Eu falei isso aqui em algum momento do podcast. Falei o seguinte, olha, a estratégia falha por falta de plano. Uhum. O plano é o conjunto de iniciativas. Beleza. O plano falha por falta de planejamento. Planejamento é o conjunto de ações nesse nível, né? Assim, cara, pô, né, mas você tá querendo microgerenciar? Não, de forma alguma. Mas se você não tem, se você não escreveu a ação como uma ação literalmente, na hora que você for olhar para ela de novo, na hora que você for ler ela de novo, na hora que você for ver ela de novo, cara, você vai estar remetido ao resultado que é esperado, não o que você precisa de fazer para gerar aquele resultado. Uhum. E isso é iniciativa. Isso acontece muito quando a gente vai construir um plano estratégico, ficam coisas na esfera da iniciativa, a gente tem que desdobrar e cascatear. Uhum. Então, isso que o pessoal chama de planejamento, para mim, é plano. Beleza? Você pegou assim, ó, estratégia, desejo, plano, conjunto de iniciativas, planejamento, conjunto de ações. Cara, a execução, que é transformar a ação em resultado, que é a última etapa do meu negócio. Que é a mais importante. Sem sombra de dúvidas, é a mais importante. Sim. Quanto mais claro tiver essa receita, e a gente brincou da receita de bolo aqui, né, nessa história toda, para todos os envolvidos, cara,
mais você vai ter as coisas acontecer. Entendi. Definir, por exemplo, você falou da MetLife aí, por exemplo. Cara, definir com clareza o que você quer, tal, lá nesse nível, putz, você tem uma coisa. Agora, o que cada nível da sua organização, ou o que cada etapa daquilo que você falou que precisa de ser feito naquele nível, no menor nível possível de execução, para que você faça. Então, por isso que eu falo. Eu brinco porque é o seguinte, eu sofro com isso, porque quando eu pego um cliente, ele fala, não, cara, a gente tem. Eu falei, cara, mas... E esse, talvez, voltando à primeira pergunta que você colocou, por que tem muita gente com muita estratégia, mas por que a execução não acontece? Tal? Cara, e às vezes um dos pontos, meio mensagem subliminar, é esse. Falta, literalmente, um detalhamento do ambiente de iniciativas, certo? Iniciativa é o seguinte, ó, meu desejo é fazer isso. A minha iniciativa, acho que se eu der 2 passos para lá, é isso. Agora não, cara, quais são os passos aqui? O que você quer estruturar com isso daqui? Para a gente conseguir te monitorar e você chegar até o ponto. E olha, o grande desafio disso é não microgerenciar. O microgerenciamento é terrível. Você vai andar para trás se você fizer isso. Sim. Mas é uma linha tênue ali entre ter um plano, literalmente, de tarefas, minimamente que seja, nesse nível mais macro, não de atividades, para que você consiga literalmente saber, peraí, por que nós atrasamos? Se eu te perguntar por que a empresa não chegou, se eu só tiver um conjunto de plano, tá? Que são as iniciativas, eu te perguntar por que a empresa não atingiu o resultado dela, você não consegue olhar, você não consegue tangibilizar qual foi o motivo do atraso. Por que não fez aqui? Por que não fez? Por que não chegamos? O que aconteceu? Sim. Por que não bateu? Quando você desce nesse nível de abstração, né, e o cuidado para não descer demais, pelo amor de Deus, cuidado. Não desça demais no nível de abstração. Mas o cuidado para você não descer demais nesse nível de abstração é microgerenciar, gera burocracia, gera mais... O seu sistema de gestão fica pesado e tal. Mas se você não for o mínimo, você não sabe. Assim, putz, cara, perdemos o resultado. Concordo. Por que perdemos? Pega qualquer empresa dessa que você falou que ia fazer alguma coisa e não fez. Pega alguém que trabalha lá dentro e fala assim, cara, o que você acha que deu errado aqui? Sim. Ninguém te responde com veemência. Vai ter uma narrativa, sempre vem uma narrativa, alguma coisa pessoal. Nesse modelo, sabe o que a gente entrega? Uma planilha com tudo bonitinho, certinho. Cara, o ponto é esse. Ó, o que faltou foi isso, o que faltou foi isso, aquilo. É um diagnóstico, cara. O diagnóstico, quando você vai fazer um exame de sangue, você tem um nível de detalhamento lá com parâmetros muito claros de tudo que tem que estar acontecendo dentro do seu corpo. Sim. Beleza? Sim. É a mesma coisa de uma organização. Você tem vários órgãos funcionando ali e tal. Se você não olha nesse nível, que não pode ser o micro, mas também não pode ser macro demais, você não sabe onde que está o problema, você não sabe o que está falhando, o que está dando errado. Simplesmente você descobre o seguinte, olha, resultado. Não acertei de novo.